Olá amigos, meu nome é Alex Souza e você é muito bem-vindo ao canal Mistérios Não Resolvidos. Parabéns por chegar até a quarta parte desse documentário sobre a queda da Cabala Escura. Para quem ainda não viu todos os vídeos, eu vou deixar aqui nesse card a playlist completa. Na parte 3, na última, introduzimos o conceito do que, ou do kill, uma pessoa ou uma comunidade de anônimos que traz informações que nunca deveriam ter chegado ao nosso conhecimento. Também falamos sobre a batalha entre o bem e o mal por nossas cabeças, por nossas vidas, e que está sendo travada nesse exato momento. Foi exposto como os bancos centrais de todos os países, o tráfico humano de drogas e de armas contribuem para a nossa dominação e controle mental. No vídeo de hoje vamos citar dois presidentes americanos que tentaram quebrar esse poder da elite dominante e também o que aconteceu com eles. Também revelaremos que o desastre do navio Titanic não foi bem por acaso, logo depois da nossa abertura. Houveram apenas dois presidentes americanos que tentaram quebrar o poder da elite, começando com os bancos imprimindo o seu próprio dinheiro, sem juros e sem dívidas, ignorando assim o Federal Reserve System. Os presidentes foram o Abraham Lincoln e o John F. Kennedy. E o que será que esses dois tinham em comum? Ambos foram assassinados. E por que os bancos são tão importantes? O que exatamente é o Federal Reserve, o famoso Fed, e os seus bancos centrais? O Federal Reserve é o Banco Central dos Estados Unidos. E a palavra muito enganosa aí está em federal. O Federal Reserve e todos os bancos centrais ao redor do mundo são de propriedade privada, ou seja, eles não são instituições governamentais. Eles pertencem a algumas das mais ricas e influentes famílias do planeta. Duas dessas famílias que estão perto do topo da pirâmide são os Rothschilds e os Rockefellers. O Federal Reserve foi criado no ano de 1913, depois de muita oposição do governo dos Estados Unidos e também de algumas pessoas muito ricas da época, como por exemplo Benjamin Guggenheim, que vem de uma família de mineração muito influente nos Estados Unidos. Também Isidor Straus, que era o chefe das lojas de departamento da Macy's. E também John Jacob Astor, que era um inventor e um empresário, e provavelmente um dos homens mais ricos daquela época. A riqueza desses três homens naqueles dias, naquela época, era de aproximadamente 500 milhões de dólares, o que hoje equivale a algo em torno de 11 bilhões. Esses homens eram tão ricos que eles não poderiam ser comprados, não por qualquer banco. E o que mais eles tinham em comum? Bom, além do poder, do dinheiro e de se oporem à criação do Federal Reserve nos Estados Unidos, todos eles, os três, morreram em 15 de abril de 1912, quando o navio no qual os três coincidentemente viajavam se chocou por acaso em um iceberg e desapareceu no oceano congelado. Abrindo um pequeno parênteses aqui, eu sempre achei essa história do Titanic muito mal contada. Mesmo naquela época, eles teriam condições de ver um enorme bloco de gelo, um iceberg gigantesco em rota de colisão com o navio. Era impossível eles não terem visto.
E tantos outros navios que fizeram e que fazem essa mesma rota nunca bateram em um iceberg. Então eu acredito que assim como em 11 de setembro, as Torres Gêmeas, ou com o avião do voo MH370, que nunca foi encontrado, o Titanic foi uma enorme queima de arquivo. Muita coincidência as 3 pessoas que poderiam mudar a história da economia mundial estarem no mesmo navio. Digamos que o desastre do Titanic foi altamente conveniente para a Cabala Escura. O resto da oposição foi facilmente encurralada. O Congresso americano foi totalmente ignorado e o Federal Reserve foi criado ilegalmente em um ato inconstitucional, algo que a maioria das pessoas não sabe. Vamos dar uma olhada no topo visível da pirâmide de poder. Lá nós temos a família Rothschild. Em suma, essa família possui a maior parte do mundo. Eles possuem cada banco central e possuem o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central americano. Eles controlam o Fundo Monetário Internacional. Eles controlam a Organização Mundial de Saúde. Eles financiaram ambos os lados de todas as guerras, desde a guerra contra Napoleão, eles financiaram a Revolução Bolchevique e eles financiaram inclusive o Império de Hitler. Eles ajudaram na criação da IBM, que começou durante o Império de Hitler, a fazer máquinas de perfuração de cartões para um eficiente julgamento dos judeus. Esses mesmos cartões que até pouco tempo atrás se usava ainda em relógios pontos. A IBM que criou. E a família Rothschild tinha ações da Exxon e da IG Farben, os negociantes do gás Zyklon B, que era usado nas câmeras de gás. O patrimônio líquido estimado da família Rothschild é de 500 bilhões de dólares. Quando você tem tanto dinheiro em seu poder, você pode muito bem cutucar o peito do príncipe herdeiro da Grã-Bretanha como se ele fosse o seu empregado. Você pode muito bem dizer a um príncipe, a um futuro rei, o que ele deve ou não fazer. Nem a família real tem o poder de impedi-los de assumir o seu sistema bancário com a criação de um banco central no seu país, que empresta dinheiro para você com taxas de juros insanas que você nunca poderá pagar de volta, para que assim o seu país se torne um eterno escravo do sistema bancário Rothschild, como acontece com todos os países ao redor do mundo. E aqueles que se recusam a se dobrar diante da Cabala Escura são invadidos, destruídos e dominados. Bom, pessoal, nós vamos encerrando o vídeo de hoje por aqui. São muitas informações que podem ser chocantes para a maioria de vocês e que muitos até têm um certo conhecimento, mas da maneira que será exposta aqui, mudará completamente o seu jeito de ver as coisas. O sistema, a economia e os bancos. A grande luta entre o bem e o mal começa a fazer sentido nas nossas cabeças, pois o mundo nunca será igualitário, justo e feliz enquanto esse tipo de gente forem os nossos donos. A Cabala Escura terá que cair, de um jeito ou de outro. Eu peço para vocês não perderem os próximos vídeos. Deixem o seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com aquelas pessoas que você acha que estão preparadas para esse despertar. Eu deixo aqui para você meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!